eu sou o César Portugal, este é meu canal e hoje estou aqui com você para o nosso último vídeo da série do Catecismo da Igreja Católica. Eu confesso que não sei nem expressar o que eu tô sentindo. Um misto de sentimentos, para não achar que é só oba-oba que a gente está encerrando. Mas por mais de um ano nós percorremos um vídeo por semana aqui para lermos juntos o Catecismo da Igreja Católica. E pessoal, conseguimos! Conseguimos! Que maravilha! Eu tô muito feliz e espero que você também esteja. Quero te dar o parabéns, né? Porque você caminhou até aqui. Você leu comigo o catecismo inteiro. E olha que benção, a gente pode recorrer a esses vídeos sempre que achar oportuno. Acredito que agora ficou tudo mais claro a respeito da nossa fé, a respeito da nossa igreja. E quando precisarmos consultar temas específicos, vai ser muito mais fácil, né? Porque a gente teve aquele apanhado geral. Então, eu tô muito feliz. Hoje é a nossa última sessão. A gente tá ainda dentro do Pai Nosso. Hoje a gente vai falar dos 7 pedidos. Parágrafo 2803. É uma sessão um pouquinho mais longa, mas nós estamos finalizando, né? Então a gente não vai achar ruim que ela é um pouquinho mais longa, não. Vamos caminhar para o final com muita alegria. Parabéns porque você chegou até aqui. E eu quero agradecer a Deus por toda essa jornada, e em especial, particularmente, por eu ter conseguido cumprir esse compromisso com você, esse compromisso comigo mesmo, né? Criar esse projeto, poderia ter dado errado, poderia ter começado e falar, cansei, não dá não, né? Então, eu consegui, eu tô muito feliz com isso e espero que você também tenha bons frutos aí na sua vida diante desse projeto. Então, agradeço a Deus pela nossa fidelidade, pela nossa persistência e que todos os frutos de todos esses vídeos, desse mais de um ano aqui, semanalmente, um vídeo aqui com você, possa ter frutos que ecoem pela eternidade e que mais que isso te levem para a eternidade junto de Deus, né? Porque tudo isso aqui é um instrumento para a sua conversão, para você estar cada vez mais perto de Deus. Amém. Vamos lá então, reta finalíssima. Parágrafo 2803. Artigo 3. Os 7 pedidos. Depois de nos ter posto na presença de Deus, nosso Pai, para adorá-lo, amá-lo e bendizê-lo, o Espírito Filial faz brotar de nossos corações 7 pedidos, 7 bênçãos. Os 3 primeiros, mais teologais, nos atraem para a glória do Pai. Os 4 últimos, como caminhos para Ele, apresentam nossa miséria à sua graça. Um abismo chama outro abismo. A primeira série de pedidos nos leva em direção a Ele, para Ele, vosso nome, vosso reino, vossa vontade. É próprio do amor pensar primeiro naquele que amamos. Em cada um destes 3 pedidos não nos mencionamos, mas o que se apodera de nós é o desejo ardente, a angústia, até do Filho bem-amado, para a glória de seu Pai. Seja santificado, venha, seja feita. Essas 3 súplicas já foram atendidas pelo sacrifício do Cristo Salvador, mas se elevam doravante na esperança para seu cumprimento final, enquanto Deus ainda não é tudo em todos. A segunda série de pedidos desenrola-se no ritmo de certas epiclésias eucarísticas. É a apresentação de nossas expectativas e atrai o olhar do Pai das misericórdias. Sobe de nós e nos diz respeito desde agora neste mundo. Dai-nos, perdoai-nos, não nos deixeis, livrai-nos. O 4º e o 5º pedido referem-se à nossa vida como tal, seja para alimentá-la, seja para curá-la do pecado. Os 2 últimos referem-se ao nosso combate para a vitória da vida, o combate da própria oração. Mediante os 3 primeiros pedidos, somos confirmados na fé, repletos de esperança e abrasados pela caridade. Criaturas e ainda pecadores, devemos pedir por nós, estendendo este nós às dimensões do mundo e da história que oferecemos ao amor sem medida de nosso Deus. Porque é pelo nome de seu Cristo e pelo reino de seu Espírito Santo que nosso Pai realiza seu plano de salvação,
por nós e pelo mundo inteiro. Santificado seja vosso nome. O termo santificar deve ser aqui entendido por primeiro não em seu sentido causativo, só Deus santifica, torna santo, mas em seu sentido estimativo, reconhecer como santo, tratar de maneira santa. Assim, na adoração, esta invocação é às vezes compreendida como louvor e uma ação de graças. Mas este pedido nos é ensinado por Jesus, um pedido, um desejo e uma espera em que Deus e o homem estão empenhados. Desde o primeiro pedido a nosso Pai, somos mergulhados no mistério íntimo de sua divindade e no evento da salvação de nossa humanidade. Pedir-lhe que seu nome seja santificado nos envolve para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Nos momentos decisivos de sua economia, Deus revela seu nome, mas o revela realizando sua obra. No entanto, esta obra só se realiza para nós e em nós se seu nome for santificado para nós e em nós. A santidade de Deus é o centro inacessível de seu ministério eterno. Ao que deste mistério está manifestado na criação e na história, a Escritura chama de glória, a irradiação de sua majestade. Ao criar o homem à sua imagem, Deus o coroa de glória, mas, pecando, o homem é privado da glória de Deus. Sendo assim, Deus vai manifestar a própria santidade, revelando e dando seu nome, a fim de restaurar o homem à imagem do seu Criador. Na promessa a Abraão e no juramento que a acompanha, Deus empenha a si mesmo, mas sem revelar seu nome. É a Moisés que começa a revelá-lo e o manifesta aos olhos de todo o povo, o salvando dos egípcios, porque estupenda foi a vitória. A partir da aliança do Sinai, este povo é seu e deve ser uma nação santa ou consagrada, pois em hebraico é usada a mesma palavra, porque o nome de Deus habita nele. No entanto, apesar da lei santa que o Deus Santo lhe dá e torna a dar, embora o Senhor, em consideração a seu nome, use de paciência, o povo se desvia do Santo de Israel e profana seu nome entre as nações. Por isso, os justos da antiga aliança, os pobres que retornaram do exílio e os profetas ficaram abrasados pela paixão por seu nome. Por fim, em Jesus, o nome do Deus Santo nos é revelado e dado na carne como Salvador, revelado por aquilo que ele é e por sua palavra e por seu sacrifício. É o cerne de sua oração sacerdotal. Eu me consagro por eles, a fim de que também eles sejam consagrados na verdade. Por santificar ele mesmo seu nome, Jesus nos leva a conhecer o nome do Pai. Completada sua Páscoa, o Pai lhe dá então o nome que está acima de todo nome. Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Na água do batismo, fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Durante toda a nossa vida, nosso Pai não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E porque é graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação. Contribui para a sua glória e para a nossa vida o fato de seu nome ser santificado em nós e por nós. Essa é a urgência do nosso primeiro pedido. São Cipriano de Catargo diz o seguinte: quem poderia santificar a Deus, já que é Ele mesmo quem santifica? Mas, nos inspirando nesta palavra, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, nós pedimos que, santificados pelo batismo, perseveremos naquilo que começamos a ser. Pedimos isto todos os dias, porque cometemos faltas todos os dias e devemos nos purificar de nossos pecados por uma santificação retomada sem cessar. Recorremos, portanto, à oração para que essa santidade permaneça em nós. Depende inseparavelmente de nossa vida e de nossa oração, que seu nome seja santificado entre as nações. São Pedro Crisólogo diz o seguinte: pedimos a Deus que santifique seu nome, porque é pela santidade que ele salva e santifica toda a criação. Trata-se do nome que dá a salvação ao mundo perdido, mas pedimos que o nome de Deus seja santificado em nós por nossa vida. Pois,
Se vivermos bem, o nome divino é bendito, mas se vivermos mal, ele é blasfemado, segundo a palavra do apóstolo. O nome de Deus é blasfemado entre as nações por causa de vós. Rezamos, portanto, para merecer ter em nossas almas tanta santidade quanto é santo o nome de nosso Deus. Quando dizemos santificado seja o vosso nome, pedimos que ele seja santificado em nós que estamos nele, mas também nos outros que a graça de Deus ainda aguarda, a fim de nos conformar aos preceitos que nos obrigam a rezar por todos, mesmo por nossos inimigos. Por isso, não dizemos expressamente, vosso nome seja santificado em nós, porque pedimos que ele o seja em todos os homens. Este pedido, que contém todos os pedidos, é atendido pela oração de Cristo, assim como os outros 6 que o seguem. A oração ao nosso Pai é nossa oração se for rezada no nome de Jesus. Jesus pede em sua oração sacerdotal, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Venha a nós o vosso reino. No Novo Testamento, o mesmo termo, Basileia, pode ser traduzido por realeza, nome abstrato, reino, nome concreto, ou reinado, nome de ação. O reino de Deus existe antes de nós. Aproximou-se no Verbo encarnado. É anunciado ao longo de todo o Evangelho. Veio na morte e na ressurreição de Cristo. O reino de Deus vem desde a Santa Ceia e na Eucaristia ele está no meio de nós. O reino virá na glória quando Cristo o restituir a seu Pai. Novamente, São Cipriano de Catargo vai dizer: o reino de Deus pode até significar o Cristo em pessoa, a quem invocamos em nossas súplicas todos os dias e cuja vinda queremos apressar por nossa espera. Assim como ele é a nossa ressurreição, pois nele nós ressuscitamos, assim também pode ser o reino de Deus, pois nele nós reinaremos. Este é o pedido do Maranatá, o grito do Espírito e da esposa. Vem, Senhor Jesus. Mesmo que esta oração não nos tivesse imposto o dever de pedir a vinda deste reino, nós mesmos, por iniciativa, teríamos soltado este grito, abrasados pela pressa de ir abraçar aquele que constitui o objeto de nossas esperanças. As almas dos mártires, sob o altar, invocam o Senhor com grandes gritos. Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Eles devem, com efeito, obter justiça no fim dos tempos. Senhor, apressa, portanto, a vinda de teu reinado. Na oração do Senhor, trata-se principalmente da vinda final do reinado de Deus, mediante o retorno de Cristo. Mas este desejo não desvia a Igreja de sua missão neste mundo. Antes, a empenha ainda mais nesta missão. De fato, depois de Pentecostes, a vinda do reino é obra do Espírito do Senhor, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. O reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Os últimos tempos que estamos vivendo são tempos da efusão do Espírito Santo. Trava-se, por conseguinte, um combate decisivo entre a carne e o espírito. São Cirilo de Jerusalém vai dizer que só um coração puro pode dizer com segurança: venha a nós o vosso reino. É preciso ter aprendido com Paulo para dizer que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal. Quem se conserva puro em suas ações, em seus pensamentos e em suas palavras pode dizer a Deus: venha o vosso reino. Num trabalho de discernimento segundo o Espírito, devem os cristãos distinguir entre o crescimento do reino de Deus e o progresso da cultura e da sociedade em que estão empenhados. Esta distinção não é separação. A vocação do homem para a vida eterna não suprime, antes reforça seu dever de acionar as energias e os meios recebidos do Criador para servir neste mundo à justiça e à paz. Este pedido está contido e é atendido na oração de Jesus, presente e eficaz na Eucaristia. Produz seu fruto na vida nova, segundo as bem-aventuranças. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É vontade de nosso Pai que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Seu mandamento, que resume todos os outros e que nos diz toda a sua vontade,
é que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, reencabeçar tudo em Cristo. Em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo de acordo com a decisão de sua vontade, fomos feitos seus herdeiros. Pedimos que se realize plenamente esse desígnio amoroso na terra, como já acontece no céu. No Cristo, e por sua vontade humana, a vontade do Pai foi realizada completa e perfeitamente, e uma vez por todas. Jesus disse ao entrar neste mundo: Eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Só Jesus pode dizer: Sempre faço o que é do seu agrado. Na oração de sua agonia, ele consente totalmente com esta vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por isso, Jesus se entregou por nossos pecados, para nos libertar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. É em virtude desta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Jesus, sendo filho, aprendeu o que significa obediência por aquilo que ele sofreu. Com maior razão, nós, criaturas e pecadores, que nos tornamos nele filhos adotivos, pedimos ao nosso Pai que una nossa vontade à de seu Filho para realizar sua vontade, seu plano de salvação para a vida do mundo. Somos radicalmente incapazes de fazê-lo, mas, unidos a Jesus e com a força do seu Espírito Santo, podemos entregar-lhe nossa vontade e nos decidir a escolher o que seu Filho sempre escolheu, fazer o que agrada ao Pai. Aderindo a Cristo, nos tornamos um só Espírito com Ele, e com isso podemos realizar sua vontade. Dessa forma, ela será cumprida perfeitamente, na terra como no céu. Considerai como Jesus nos ensina a ser humildes, ao nos fazer ver que nossa virtude não depende só de nosso trabalho, mas da graça de Deus. Ele ordena aqui a cada fiel que reza que o faça universalmente, isto é, por toda a terra. Pois não se diz seja feita a vossa vontade em mim ou em vós, mas na terra, sobre toda a terra, a fim de que dela seja banido o erro, nela reine a verdade, o vício seja destruído, a virtude floresça novamente e que a terra não mais seja diferente do céu. Pela oração, podemos discernir qual é a vontade de Deus e obter a perseverança para cumpri-la. Jesus nos ensina que entramos no reino dos céus não pela força das palavras, mas pondo em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este ele ouve. Tal é a força da oração da Igreja, em nome de seu Senhor, sobretudo na Eucaristia. É comunhão de intercessão com a Santíssima Mãe de Deus e com todos os santos, que foram agradáveis ao Senhor, por não terem querido fazer senão a sua vontade. Santo Agostinho diz: podemos ainda, sem ferir a verdade, dar a estas palavras: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o significado de seja feita na Igreja, como em nosso Senhor Jesus Cristo, seja feita na esposa que ele desposou, como no esposo que realizou a vontade do Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos. É bela a confiança dos filhos que tudo esperam de seu Pai. Ele faz crescer o seu sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos, e dá a todos os seres vivos a seu tempo o alimento. Jesus nos ensina a fazer este pedido, que glorifica efetivamente nosso Pai, porque reconhece como Ele é bom para além de toda bondade. Dai-nos é ainda a expressão da aliança. Pertencemos a Ele e Ele pertence a nós. Age em nosso favor. Esse nós o reconhece também como o Pai de todos os homens. E nós lhe pedimos por todos, em solidariedade com suas necessidades e sofrimentos. O pão nosso. O Pai que nos dá a vida não pode deixar de nos dar o alimento necessário à vida, todos os bens convenientes, materiais e espirituais. No Sermão da Montanha, Jesus insiste nesta confiança filial que coopera com a providência de nosso Pai. Não nos exorta a nenhuma passividade, mas quer nos libertar de toda inquietação e de toda preocupação. Tal é o abandono filial dos filhos de Deus. São Cipriano diz: aos que procuram o reino de Deus e sua justiça, ele promete dar tudo por acréscimo. Com efeito, tudo pertence a Deus, a quem possui Deus, nada lhe falta.
se ele próprio não falta a Deus? A presença dos que têm fome, devido à falta de pão, revela outra profundidade deste pedido. O drama da fome no mundo convoca os cristãos que rezam em verdade para uma responsabilidade efetiva em relação a seus irmãos, tanto nos comportamentos pessoais como em sua solidariedade com a família humana. Este pedido de oração do Senhor não pode ser isolado das parábolas do pobre Lázaro e do juízo final. Como o fermento na massa, a novidade do reino deve fermentar o mundo pelo Espírito de Cristo. Deve se manifestar pela instauração da justiça nas relações pessoais e sociais, econômicas e internacionais, sem jamais esquecer que não existe estrutura justa sem seres humanos que queiram ser justos. Trata-se de nosso pão, um para muitos. A pobreza das bem-aventuranças é a virtude da partilha que convoca a comunicar e a partilhar os bens materiais e espirituais, não por coação, mas por amor, para que a abundância de um venha em socorro das necessidades dos outros. Reza e trabalha. Santo Inácio de Loyola diz que devemos rezar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Depois de termos realizado nosso trabalho, o alimento permanece um dom de nosso Pai. É justo pedi-lo e por isso render-lhe graças. É esse o sentido da bênção da mesa numa família cristã. Este pedido e a responsabilidade que ele implica valem também para outra fome, da qual os homens padecem. Não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isto é, sua palavra e seu Espírito. Os cristãos devem envidar todos os seus esforços para anunciar o Evangelho aos pobres. Há uma fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, e sim de ouvir a palavra do Senhor. Por isso, o sentido especificamente cristão desse quarto pedido refere-se ao pão da vida, a palavra de Deus a ser acolhida na fé, o corpo de Cristo recebido na Eucaristia. Hoje é também uma expressão de confiança. Isto nos ensina o Senhor. Nossa presunção não poderia inventá-la. Como se trata sobretudo de sua palavra e do corpo de seu Filho, este hoje não é só de nosso tempo mortal, é o hoje de Deus. Santo Ambrósio diz: se recebes o pão de cada dia é para ti hoje. Se hoje Cristo é teu, ele ressuscita para ti a cada dia. Como isso acontece? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Hoje, isto é, quando Cristo ressuscita. De cada dia. Esta palavra, epiousios, não é usada em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Tomada em sentido temporal, é uma retomada pedagógica de hoje, para nos confirmar numa confiança sem reservas. Tomada em sentido qualitativo, significa o necessário à vida, e em sentido mais amplo, todo bem suficiente para a subsistência. Literalmente, epiousos, suprassubstancial, designa diretamente o pão da vida, o corpo de Cristo, remédio de imortalidade, sem o qual não temos a vida em nós. Enfim, ligado ao que precede, o sentido celeste é evidente. Este dia é o dia do Senhor e do banquete do reino, antecipado na Eucaristia, que é o antegozo do reino que vem. Por isso, convém que a liturgia eucarística seja celebrada a cada dia. Santo Agostinho diz: a Eucaristia é nosso pão cotidiano. A virtude própria deste alimento divino é uma força de união que nos vincula ao corpo do Salvador e nos faz seus membros, a fim de que nos transformemos naquilo que recebemos. Este pão cotidiano está ainda nas leituras que ouvis cada dia na igreja, nos hinos que são cantados e que vós cantais. Tudo isso é necessário à nossa peregrinação. E São Pedro Crisólogo vai dizer que o Pai do céu nos exorta a pedir, como filhos do céu, o pão do céu. Cristo é ele mesmo o pão que, semeado na Virgem, levedado na carne, amassado na paixão, cozido no forno do sepulcro, colocado em reserva na igreja, levado aos altares, proporciona cada dia aos fiéis um alimento celeste. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Este pedido é surpreendente. Se comportasse apenas a primeira parte da frase, perdoai-nos as nossas ofensas, poderia ser incluído implicitamente nos 3 primeiros pedidos da oração do Senhor, pois o sacrifício de Cristo
é para a remissão dos pecados. Só que a gente não pode só pedir o perdão, a gente teve que encarar uma condição. No entanto, de acordo com a segunda parte da frase, nosso pedido não será atendido, a não ser que tenhamos antes correspondido a uma exigência. Nosso pedido é voltado para o futuro. Nossa resposta deve tê-lo precedido. Uma palavra liga as duas partes. Como? Perdoai-nos as nossas ofensas. Com audaciosa confiança, começamos a rezar a nosso Pai. Ao suplicar-lhe que seu nome seja santificado, lhe pedimos a graça de sempre mais sermos santificados. Embora revestidos da veste batismal, nós não deixamos de pecar, de nos desviarmos de Deus. Agora, neste novo pedido, nós nos voltamos a Ele, tal como o filho pródigo, e nos reconhecemos pecadores diante dele, tal como o publicano. Nosso pedido começa por uma confissão, na qual declaramos ao mesmo tempo nossa miséria e sua misericórdia. Nossa esperança é firme, porque em seu Filho temos a redenção, o perdão dos pecados. Encontramos o sinal eficaz e indubitável de seu perdão nos sacramentos de sua igreja. Ora, e isso é algo tremendo, este mar de misericórdia não pode penetrar em nosso coração, enquanto não tivermos perdoados aos que nos ofenderam. O amor, como o corpo de Cristo, é indivisível. Não podemos amar o Deus que não vemos, se não amamos o irmão, a irmã que vemos. Recusando-nos a perdoar nossos irmãos e irmãs, nosso coração se fecha. Sua dureza o torna impermeável ao amor misericordioso do Pai. Ao confessarmos nosso pecado, nosso coração se abre à sua graça. Este pedido é tão importante que é o único ao qual o Senhor se volta e desenvolve no Sermão da Montanha. Esta exigência cultural do mistério da aliança é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Este como não é o único ensinamento de Jesus. Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Observar o mandamento do Senhor é impossível, se quisermos imitar de fora o modelo divino. Trata-se de participar de forma vital e do fundo do coração, na santidade, na misericórdia, no amor de nosso Deus. Só o Espírito, que é nossa vida, pode fazer nossos os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Então, se torna possível a unidade do perdão, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Assim, adquirem vida as palavras do Senhor sobre o perdão, esse amor que ama até o extremo do amor. A parábola do servo desumano que coroa o ensinamento do Senhor sobre a comunhão eclesial termina com estas palavras: Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração seu irmão. Com efeito, é no fundo do coração que tudo se liga e se desliga. Não está sob nosso poder, não mais sentir e esquecer a ofensa. Mas o coração que se entrega ao Espírito transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Então, é aquela frase que a gente sempre ouve por aí, né? Perdoar não é esquecer, mas ao mesmo tempo que há o perdão, é pegar aquela lembrança, aquele acontecimento e transformar de alguma forma para o bem, pela intercessão, pela oração, por aquela pessoa que nos magoou. A oração cristã chega até o perdão dos inimigos. Transforma o discípulo, o configurando a seu mestre. O perdão é um ponto alto da oração cristã. O dom da oração não pode ser recebido a não ser no coração em consonância com a compaixão divina. O perdão dá também testemunho de que, em nosso mundo, o amor é mais forte que o pecado. Os mártires de ontem e de hoje dão este testemunho de Jesus. O perdão é a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com seu Pai e dos homens entre si. Não há limite nem medida a esse perdão essencialmente divino. Tratando-se de ofensas, pecados, segundo Lucas 11:4, ou dívidas, segundo Mateus 6:12, de fato somos sempre devedores. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor que deveis uns aos outros. A comunhão da Santíssima Trindade é a fonte e o critério da verdade de toda relação. Esta comunhão é vivida na oração, sobretudo
na Eucaristia. São Cipriano de Catargo diz que Deus não aceita o sacrifício dos que fomentam a desunião. Ele ordena que se afastem do altar para primeiro se reconciliarem com seus irmãos. Deus quer ser pacificado com orações de paz. Para Deus, a mais bela obrigação é nossa paz, nossa concórdia, a unidade de todo o povo fiel no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não nos deixeis cair em tentação. Este pedido atinge a raiz do anterior, pois nossos pecados são fruto do consentimento na tentação. Pedimos ao nosso Pai que não nos deixe cair nela. É difícil traduzir com uma palavra só a expressão grega me enzanknex, que significa não permitas entrar em, não nos deixeis sucumbir à tentação. Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco tenta alguém. Ele quer, ao contrário, nos livrar da tentação. Nós lhe pedimos que não nos deixe enveredar pelo caminho que conduz ao pecado. Estamos empenhados no combate entre a carne e o espírito. Este pedido implora o espírito de discernimento e de fortaleza. O Espírito Santo nos faz discernir entre a aprovação necessária ao crescimento do homem interior, em vista de uma virtude comprovada, e a tentação que leva ao pecado e à morte. Devemos também discernir entre ser tentado e consentir na tentação. Por fim, o discernimento desmascara a mentira da tentação. Aparentemente, seu objeto é atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento, ao passo que, na realidade, seu fruto é a morte. Deus não quer impor o bem, quer seres livres. A tentação tem uma utilidade. Ninguém, com exceção de Deus, sabe o que a nossa alma recebeu de Deus, nem nós mesmos. Mas a tentação manifesta para nos ensinar a nos conhecermos a nós mesmos, de modo a descobrirmos com nossos olhos nossa miséria e a nos obrigarmos a dar graças pelos bens que a tentação nos possibilitou reconhecer. Não cair em tentação envolve uma decisão do coração, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Neste consentimento dado ao Espírito Santo, o Pai nos dá a força. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-lo. Ora, tal combate e tal vitória não são possíveis senão na oração. Por sua oração, Jesus venceu o tentador desde o começo e no último combate de sua agonia. É a seu combate e a sua agonia que Cristo nos une neste pedido a nosso Pai. A vigilância do coração é lembrada com insistência, em comunhão com a de Cristo. Ora, tal combate e tal vitória não são possíveis senão na oração. Por sua oração, Jesus venceu o tentador desde o começo e no último combate de sua agonia. É a seu combate e a sua agonia que Cristo nos une neste pedido a nosso Pai. A vigilância do coração é lembrada com insistência em comunhão com a de Cristo. A vigilância consiste em guardar o coração, e Jesus pede ao Pai que nos guarde em seu nome. O Espírito Santo procura nos manter sempre alerta para essa vigilância. Esse pedido adquire todo o seu sentido dramático no contexto da tentação final de nosso combate na terra. Pede a perseverança final. Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que vigia. Mas livrai-nos do mal. O último pedido a nosso Pai aparece também na oração de Jesus. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Diz respeito a cada um de nós pessoalmente, mas somos sempre nós que rezamos em comunhão com toda a Igreja e pela libertação de toda a família humana. A oração do Senhor não cessa de nos abrir para as dimensões da economia da salvação. Nossa interdependência no drama do pecado e da morte se transforma em solidariedade do corpo de Cristo, na comunhão dos santos. Neste pedido, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O diabo, diabolos, é aquele que se atira no meio do plano de Deus e de sua obra de salvação, realizada em Cristo. O vosso pai é o diabo, e quereis cumprir o desejo de vosso pai. Ele era assassino desde o começo. Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo,
e por sua derrota definitiva, a criação toda será liberta da corrupção do pecado e da morte. Sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca. Ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, ele o guarda, e o maligno não o pode atingir. Santo Ambrósio diz que o Senhor, que arrancou vosso pecado e perdoou vossas faltas, tem poder para vos proteger e vos guardar contra os ardis do diabo, que vos combate, a fim de que o inimigo, que costuma engendrar a falta, não vos surpreenda. Quem se entrega a Deus não teme o diabo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória sobre o príncipe deste mundo foi alcançada de uma vez por todas, na hora em que Jesus se entregou livremente à morte para nos dar sua vida. Advém então o julgamento deste mundo, e o príncipe deste mundo é lançado fora. Ele se põe a perseguir a mulher, mas não a pode agarrar. A nova Eva, cheia de graça, por obra do Espírito Santo, é preservada do pecado e da corrupção da morte. Imaculada Conceição e Assunção da Santíssima Mãe de Deus, Maria, sempre virgem. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela. Por isso, o Espírito e a Igreja rezam: Vem, Senhor Jesus, porque sua vinda nos livrará do mal. Ao pedir que nos livre do mal, pedimos igualmente que sejamos libertados de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais o maligno é autor ou instigador. Neste último pedido, a Igreja traz toda a miséria do mundo diante do Pai. Com a libertação dos males que oprimem a humanidade, ele implora o dom precioso da paz e a graça de esperar perseverante o retorno de Cristo. Rezando dessa forma, ele antecipa, na humildade da fé, a recapitulação de todos e de tudo naquele que detém as chaves da morte e da morada dos mortos, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. No Missal Romano nós encontramos a seguinte citação, Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Essa parte a gente escuta, durante a celebração eucarística, mas reforço aqui, a gente viu aqui uma sessão lá atrás falando sobre todos os passos da Santa Missa. Muitas vezes a gente já está tão no automático, de escutar o que o sacerdote diz, as nossas respostas, mas preste atenção no quão lindo é isso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Então, hoje eu preciso da sua paz, me livra do mal. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança. Então, a gente tem esperança. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Essa esperança está em nós. A doxologia final. Pois vosso é o reino, o poder e a glória. Retoma mediante inclusão os 3 primeiros pedidos a nosso Pai: a glorificação de seu nome, a vinda de seu reino e o poder de sua vontade salvífica. No entanto, esta retomada ocorre sob forma de adoração e de ação de graças, como na liturgia celeste. O príncipe deste mundo atribuir a si mentirosamente esses 3 títulos de realeza, de poder e de glória. Cristo, Senhor, o restitui a seu Pai e nosso Pai, até lhe entregar o reino, quando será definitivamente consumado o mistério da salvação e Deus será tudo em todos. Em seguida, terminada a oração, tu dizes Amém, corroborando para este Amém que significa que isto se faça. Tudo quanto está na oração que Deus nos ensinou. Resumindo, é o último resumindo, gente. Vamos lá. No Pai Nosso, os 3 primeiros pedidos têm por objeto a glória do Pai, a santificação do nome, a vinda do reino e o cumprimento da vontade divina. Os 4 seguintes apresentam-lhe nossos desejos. Esses pedidos concernem a nossa vida para nutri-la ou para curá-la do pecado e se relacionam com o nosso combate visando a vitória do bem sobre o mal. Ao pedir, santificado seja o vosso nome, entramos no plano de Deus, a santificação de seu nome, revelado a Moisés, depois em Jesus, por nós e em nós, bem como em todas as nações e em cada ser humano. Com o segundo pedido de Deus, a Igreja tem em vista principalmente a volta de Cristo e a vinda final do reino de Deus, rezando também pelo crescimento do reino de Deus no hoje.
sobre nossas vidas. No terceiro pedido, rezamos ao nosso Pai para que una nossa vontade à de seu Filho, a fim de realizar seu plano de salvação na vida do mundo. No quarto pedido, ao dizer dai-nos, exprimimos em comunhão com nossos irmãos nossa confiança filial em nosso Pai do céu. Pão nosso designa o alimento terrestre necessário à subsistência de todos nós e significa também o pão de vida, palavra de Deus e corpo de Cristo. É recebido no hoje de Deus como alimento indispensável, essencial do banquete do reino que a Eucaristia antecipa. O quinto pedido implora a misericórdia de Deus para nossas ofensas. Misericórdia que só pode penetrar em nosso coração se soubermos perdoar nossos inimigos, a exemplo e com a ajuda de Cristo. Ao dizer, não nos deixeis cair em tentação, pedimos a Deus que não nos permita trilhar o caminho que conduz ao pecado. Este pedido implora o espírito de discernimento e de fortaleza. Solicita a graça da vigilância e a perseverança final. No último pedido, mas livrai-nos do mal, o cristão pede a Deus, com a Igreja, que manifeste a vitória já alcançada por Cristo sobre o príncipe deste mundo, sobre Satanás, o anjo que se opõe pessoalmente a Deus e a seu plano de salvação. Pelo amém final, exprimimos nosso fiat em relação aos 7 pedidos. Que assim seja. Amém! Acabamos o catecismo, pessoal! Ó, tem muita página aqui pra frente. Nós temos quase 200 páginas aqui pra frente, mas é um índice, tá? Então não se preocupem, porque não tem como eu ficar lendo isso com vocês. E esse índice, como eu disse bem lá no nosso comecinho, quando você quer procurar no catecismo alguma palavra, algo específico, você vem aqui, por exemplo, abrir aqui, ó, deveres religiosos, deveres da sociedade, aí ele te dá os parágrafos, né, em que se encontram cada tema. Aí você vem aqui no parágrafo, como você já bem aprendeu que temos parágrafos do catecismo, e lê aqui o tema específico. Glória a Deus! Muito obrigada, Jesus! Nós conseguimos completar o catecismo. E parabéns, você que caminhou comigo aí ao longo de mais de um ano. Foi bom, viu? Foi bom, valeu demais. Concluímos. Maravilha, só quero celebrar. Vamos celebrar e vamos espalhar, né, o que aprendemos aqui para as pessoas que estão perto. Isso é defender a fé, isso é ajudar outras pessoas a entenderem o que é ser católico. A gente brinca, né, que falta um catecismo para muita gente aí se converter, que às vezes só falta o catecismo para muita gente se converter, e que você possa ser esse meio de graça, de levar essa palavra para essas pessoas. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou Cés Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia, parabéns, tchau! Para.